ela não dá para começar, não. Essa é EBD Plenos da Graça, Escola Bíblica Digital. O assunto de hoje, encerrando o nosso mês sobre fé e finanças. Nós tivemos algumas aulas sobre fé e finanças e hoje vamos tocar no último ponto dessa aula para fechar o mês com esse tema, né? Então, agradecer a todos pela presença aí, obrigado. Cada um está conosco nesta manhã. Obrigado, Senhor, por esta manhã, que o Senhor nos ajude a trazer uma palavra, Senhor, para a gente aprender, para a gente crescer na Tua presença. Obrigado por cada irmão que tem tirado o seu tempo para estar com a gente esses 50 minutos, uma hora, no domingo pela manhã. Nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, como eu estava dizendo, nós, esse ano, vamos trabalhar os meses com um tema. Para ficar um tema, para não ficar muito misturado, eu conversei com a pastora Deise, com o pastor Gilberto, para a gente ter um tema e desenvolver esse tema, né? Esse mês foi o mês sobre primícias. Falamos sobre primícias que envolve fé, finanças, que envolve toda essa parte aí, né, de dádiva, tudo, né, na igreja local, essa cultura financeira também da igreja. E a gente vai terminar esse mês, né? Estamos aqui, ó, no finalzinho do mês agora, último domingo, para a gente terminar esse assunto. Vamos já à nossa apostila, que eu já mandei para vocês aí na escola dominical. Quem não recebeu o material é porque não está no grupo lá dos alunos da escola dominical. Eu abri um grupo para a escola dominical, porque senão você fica mandando para todo mundo, e uns não dão bola, e a Bíblia fala que não pode lançar pérolas aos porcos, né? Então, assim, não é que ninguém é porco, eu estou falando isso, mas no sentido amplo da palavra, Maria Lúcia, você entendeu? No sentido amplo da palavra, ficar jogando para quem não quer nada, tanta preciosidade, né? Então, esse grupo aí dos alunos, quem vai receber o material é quem está lá na nossa escola. Quer dizer, naquele grupo que já é matrícula. Bom, nós vamos falar sobre terminar a nossa série desse mês sobre sabedoria financeira, sobre princípios, né, financeiros. Só que nós vamos lá para a página, deixa eu afastar aqui para aumentar mais Vocês estão conseguindo ver na tela aí a apostila? Tem um cara bonito aí, ó. Meu Deus. Vamos lá. Sobre sabedoria financeira. Nós vamos para a sessão número 4, porque nós já falamos sobre isso aqui, ó, nas aulas passadas, né? Vamos aqui, a sessão número 4. Essa aqui, ó. A sessão número 4 sobre fé e finanças, né? Sabedoria financeira. Olha, eu estou falando em finanças, nesse caso, eu estou repassando princípios bíblicos, né? Geralmente, quem fala em finanças tem um background financeiro com um certo tipo de trabalho, de exemplo, né? Mas no meu caso, não. Eu estou passando os princípios que eu também aplico para a minha vida. Professor, o senhor aplica tudo isso aí? Olha, uma grande parte. Eu estou buscando aí aplicar tudo isso na minha vida, né? A minha irmã lá, acabou de entrar, a Esther, a pastora Esther, a minha irmã, lá de Aracaju, bem-vinda aí, ó. Ao Nordeste em peso aí, ó. Maria Lúcia da Bahia, né? Glória a Deus. Vamos lá. Sessão número 4, então, como Deus iniciou todas as coisas, qual foi a moeda? Tá vendo, Gilberto? Tem uma moeda aí que foi empregada aí, ó. Uma moeda porque nós estamos falando de valores, né? Qual foi a... Eita, que eu avancei demais agora aqui. Espera um pouquinho. O Rafael também chegou aí. Deus abençoe, Rafael. Bom dia. O Rafael chegou, pulou aqui o negócio. Interessante. Foi o Rafael entrar ali e pulou aqui. Ficou tão feliz a apostila que ele pulou aqui. Número 4, vamos lá, sessão 4. Vamos voltar aqui. Pronto, voltei. Olha, como Deus iniciou todas as coisas? Qual foi a moeda? Teve uma negociação ali, né? Essa aula de hoje está boa demais, hein? Tem muita revelação aí, muita revelação. Que tipo de ação destrava o céu? Não perca a oportunidade da chave. Por que você acha que Jesus disse: quem quer ser o maior, que sirva? Em outras palavras, comece operando como o menor. Parece que a atitude menor opera o maior. O céu se comunica conosco o tempo todo, mas se somos ignorantes, sofremos. Minha oferta foi a menor. Claro que quando posso, dou mais, porém esse não é o caso, pois o mérito aqui não é o valor.
e sim a predisposição em ofertar. Vocês lembram da viúva que foi colocar lá a moedinha no gasofilácio e Jesus ficou de olho? Jesus está olhando. E ela colocou a menor. E ele falou, essa foi a maior. E o discípulo que entendia de economia, falou, Senhor, peraí, fizemos as contas aqui, essa não é a maior, não. Não, é a maior porque ela deu de coração, de tudo que ela tinha. Então, na verdade, não é o valor monetário. Olha, a Esther está dizendo que não consegue ouvir, mas deve ser lá o equipamento dela, porque o Rafael está me ouvindo normal? Aí o Gilberto está me ouvindo, a Manu está me ouvindo. Então é lá, Esther. E aí, não sei, conseguiu? Pronto. Tem um curso na internet de 3 anos para operar áudio de Zoom. Tá bom? Pessoal, essa é minha irmã caçula, viu? Essa menina prega, essa menina aí é uma benção de Deus. Olha lá, ó. Professora também do SESC. Uma história muito linda, um orgulho muito grande que eu tenho. Ela e meu cunhado, o pastor Aldo. Ok, voltando aqui no assunto, minha oferta foi a menor. Claro que não é o valor aqui, sim, é para a disposição a ofertar. Com isso, quero trazer um ensino. Ninguém é tão pouco que não tenha algo a oferecer. Já viu aquela frase, Maria Lúcia? Sempre fica um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, né? Bonito, né? É isso aí. O problema é que as pessoas perdem de serem abençoadas por acharem que não vão fazer diferença. Se privam de ser abençoados por falta de operação mínima. Até o Beto, esses dias, estava pregando sobre esse tema na igreja, e ele tocou nesse assunto aí com muita propriedade. Aliás, o Beto aí tem muita propriedade para falar sobre esse assunto aí. É um dos nossos experts aí em finanças e fé, né? Deus pode mudar. Aliás, eu creio que os pedidos de ajuda que nos chegam é Deus nos dando uma oportunidade de termos uma chave de bênção. Olha, agora começa a engrossar o caldo, hein? Deus pode mudar a nossa história nos usando para mudar a história de alguém. Você vê aí? Então eu vou voltar no testemunho do Beto aí. Muito testemunho aí que toca na gente quando ele fala, que anima, que sabe, que empolga. O céu responde até. Isso é uma lei, gente. Isso é uma lei. A doação é a linguagem do céu. Olha que bonito isso. A doação é a linguagem do céu. Cornélio nem conhecia a igreja. O Cornélio nem conhecia Cristo. Mas suas doações incomodaram a Deus. O verso em Atos diz assim, ó. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? Foi quando o anjo apareceu para Cornélio. E disse-lhe, as tuas orações e as tuas... A palavra esmola aqui, gente, não é como a gente entende hoje a esmola aí, tá? Essa esmola aqui, a tradução dela, ficou, para o povo latino, significa essa esmola da rua aí. Não, é oferta mesmo. Tuas ofertas têm subido para a memória diante de Deus. Quer dizer, Cornélio não era da Plenos, não era da Assembleia, nem da comunidade, nem da Bola de Neve. Era um centurião romano que fazia oração e dava oferta. Isso incomodou o céu. Se quer incomodar o céu, começa a orar e dá oferta. Eu vou ficar em pé. Vou ficar em pé. Quer incomodar o céu, começa a orar e dá oferta. Aleluia. E como queremos ser abençoados financeiramente se não fizermos o mínimo por alguém? Ou seja, porque as pessoas se privam, elas bloqueiam a ação de Deus, não é isso, Beto? As pessoas se privam e elas bloqueiam o agir de Deus. Alguém pode me dizer, mas eu não tenho nada, estou até precisando. Ok, se você não tem nada, ore e faça um propósito. Tipo, Pai, graças te dou por não ter nesse momento, mas sei que o Senhor pode abrir uma porta. E assim que chegar, eu participo com alegria. Se você não pode doar, mas nem agora. você faz, Não então, dê bobeira, tem que ser agora. ó, tem um áudio, Isso é importante. tem um áudio aí. Ok, já consegui apagar. Então, veja interessante isso aí. Eu não posso dar, mas faz o propósito. Vocês lembram o que Jacó falou? Se me abençoares, está na Bíblia, te darei a 10ª. Olha aí. Então ele fez um propósito com Deus. Agora, olha que interessante, pastor Gilberto. Pior que uma pequena oferta é oferta nenhuma. É isso aí. Essa frase é boa. Então, tenho ensinado e pregado sobre isso, sobre essas chaves. São coisas do reino, que as pessoas não se atentam ou não percebem. Deus só pode deliberar um lote de bênção financeira quando você abre uma válvula. E essa válvula chama-se doação. Olha aí, gente.
Muitas vezes você não passou no teste. Presta atenção nessa parte aqui agora. Se você estiver agora concentrado em outra coisa, para um pouquinho agora. Isso aqui é importante. Quando chega um pedido de alguma situação, de uma pessoa da igreja ou outra necessidade, é Deus permitindo chegar até você uma chave, a válvula para abrir uma escotilha de bênção sobre a sua vida. Então, se você não faz nada, você deixou de passar naquela chave, perdeu a oportunidade, anulou o princípio que estava pronto para operar. Presta atenção, presta atenção. Não é possível que ninguém tenha R$1, 5, 10, 20. Quer dizer, importante não é o valor, é o ato em si. Eu já falei, se não tem, faz o propósito, certo? Não, será que você não tem um agasalho sobrando? Não consegue doar ou pagar um prato de comida? Não se dispõe a dar um abraço, pelo amor de Deus, um abraço. Oferecer. Olha aí, ó. Deus abençoe aí, minha irmãzinha. A glória a Deus. Maria Lúcia, que benção aí, né? Amém? Seja bem-vindo à escola dominical. É a vozinha, né? Seja bem-vindo aí, a vozinha. A nossa a escola bíblica digital, que também é dominical. Oferecer um tempo de qualidade, uma ajuda, empurrar um carro, doar. Não há nada que você possa fazer. Não tem como oferecer um acarajé, não tem nada que você possa fazer. Você não pode oferecer uma... Então, isso que é interessante. Agora, vamos ver isso aqui que legal. Passando no teste. Olha que bonito isso aqui, ó. Uma vez o Senhor me mandou pedir R$300 para uma pessoa. Deus mandou pedir dinheiro, olha só. Eu não estava precisando, não. Quando eu precisar, eu vou te procurar, mas eu não estava precisando, não. Uma vez o Senhor mandou pedir R$300 para uma pessoa. Eu disse, Senhor, mas eu não estou precisando. Então ele me retrucou, sim, mas eu preciso abençoar aquela pessoa, pois ela vai enfrentar um período de escassez. E ao te ofertar, o céu destrava a bênção pela qual vai suprir esta fase. Vá e faça logo. Olha, gente, vou ficar em pé. Escuta essa aqui, ó. Eu não precisava daquele dinheiro. Deus mandou eu pedir para alguém para ele destravar na vida dela. Olha que coisa linda isso aqui. Graças a Deus, a pessoa me deu a oferta. Ela me deu a oferta, R$300. E depois eu mesmo vi o operar de Deus. Eu repassei, agora o meu caso. Eu repassei a oferta para um irmão. E no dia seguinte recebi outra oferta 15 vezes mais. Multiplica 300 por 15 vezes, gente. Foi o que eu recebi. É assim o ciclo doador. Ele opera por si mesmo. Este princípio já está embutido no PASC. O que é o PASC? Propósito autossuficiência da criação. Daqui a pouco eu vou entrar aí. Quando o vazio provoca provisão. Essa aqui é outra parte. Então, eu já falei uma parte aqui agora, né? De você se predispor a doar. De alguma coisa que você puder fazer, você vai doar e Deus vai responder e vai destravar o céu. Mas eu vou voltar lá embaixo ainda sobre isso aqui, tá? Agora, quando o vazio provoca provisão, gente. Então, Deus faz assim, ó. A única vez que Deus operou a partir do vácuo, eita, rapaz, isso é muito pesado. A única vez que Deus operou a partir do vácuo foi na criação. E mesmo assim, ele doou o vácuo para depois produzir dentro do vácuo. Ele doou, o vácuo vem dele, que tudo vem dele. E ele produziu no vácuo. Hoje, não mais, porque ele não vai produzindo vácuo, se ele já te deu alguma coisa. Toda bênção é precedida por uma provocação. Esta manhã eu estou te provocando aqui nesse estudo bíblico, tá? Veja, Deus só doou a criação quando o vácuo ofertou nada. Meu Deus, vamos parar. Deus doou a criação quando o vácuo ofertou. Senhor, tudo que eu tenho... Oh, coisa linda. Senhor, tudo que eu tenho é nada. Aí Deus falou assim, então agora eu vou fazer. Apareça, aconteça, venha, tome, leve. Olha aí. Meu Deus. Olha, se você não tem nada e o coração está vazio, ofereça o coração vazio para Deus. Deus pode operar a partir do vácuo, mas tem que ser doado. A tua tristeza tem que ser doada, o teu vácuo tem que ser doado, a tua mágoa tem que ser doada, o teu rancor, tudo tem. Doe para Deus, dá na mão dele, dá na mão dele. Se você doar para ele, ele vai multiplicar em coisas boas. Aleluia. Veja, Deus só doou a criação quando o vácuo ofertou nada.
ele não pode ser acusado. Deus não pode ser acusado. Por isso, usa a teodiceia, que é a justiça de Deus em tudo e em todos. Veja que depois ele cria a expansão e depois põe o produto. Fez a expansão do mar e depois pôs o peixe. Fez a expansão do céu e depois colocou os luminares. Fez a expansão da terra e depois colocou as aves, as plantas e os animais. Funciona assim. Ele quer te dar uma bênção muito grande. Ele fala, vou mandar a chave para abrir a tua válvula. Ele manda em forma de pedido de ajuda. A pessoa rejeita dizendo as clássicas frases, não posso, não tenho, não dá. Aí você destruiu a expansão e ficou sem a produção do produto. Meu Deus. Tem gente que nunca recebe porque fica procurando o produto, ao invés de entrar na expansão. A expansão tem riquezas todas. Em cima da banqueta aí tem a toalha de mesa. Tem um Põe pra caos. nós. Opa, tem um áudio aqui. Fechei. Dentro de um caos, ou a partir dele, Deus fez todas as coisas. A pessoa perde todas as vezes que rejeita doar. Porque como Deus se move em justiça, o princípio não é acionado pela linguagem dele. Aliás, é do princípio, que nesse caso é doar. Aliás, o princípio é, aqui está errado, tira esse não daqui, vou tirar. Foi erro de digitação, tá? O princípio é acionado pela linguagem dele, do princípio, que nesse caso é doar. Mais uma vez, e este ciclo se mantém por muitos anos alimentando a síndrome da dependência. Quer dizer, se a pessoa não é acionada pela linguagem da doação, esse ciclo fica aí pendente. Esse parágrafo está confuso, mas eu vou esclarecer. A pessoa perde todas as vezes que rejeita doar, porque como Deus se move na justiça, o princípio não é acionado. Ah, é isso mesmo, não é acionado. Ok. É só tirar a linguagem dele. Que neste caso é doar. O princípio é doar. Mas uma vez esse ciclo se mantém, quer dizer, se a pessoa se rejeita a doação, ela cria um ciclo chamado síndrome da dependência. Aí sim, agora clarificou. Mas eu vou voltar aqui na original para dar uma arrumada e consertar direitinho. Peraí, que foi lá em cima agora. Glória a Deus. Vamos lá. Tá, esse meu computador está com o meu teclado, ele está muito sensível, fica pulando. Ele está na hora de trocar esse teclado dele aqui. Vamos lá. Cadê a seção 4? Opa, já pulei aqui a seção 5. Vamos voltar aqui em cima direitinho. É bom que você dá um descanso daí na sua mente, né? Ok? Ó, tem uma parte aqui muito importante, hein? Aí, aqui, encontrei. Vamos voltar lá. Aqui, ó, agora está certo. A pessoa... cadê a síndrome? A síndrome... Espera aí, é aqui embaixo. Síndrome... Aqui, achei. Mas o mínimo que você faz já é um documento no mundo espiritual para liberar a bênção que vem em seguida. Ah, meu Deus do céu, pulou de novo. É o meu teclado. Oh, Jesus. Vou voltar aqui de novo. Olha só. Vamos de novo aqui. Vamos de novo. A gente vai conseguir. Em nome de Jesus. Ok. Vamos lá. Ali em cima de novo. Opa, aqui já foi. Segura aí, pessoal. Esse teclado meu está com uma bênção. Peguei. Mas o mínimo que você faz já é um documento no mundo espiritual para liberar a bênção maior que vem em seguida. O que você acha? Porque a Bíblia ensina tanto o caminho da primícia, dos dízimos, das ofertas. Por quê? Porque o céu está dando uma dica de como ser produtivo. E a definição melhor de abençoado é ter tanto que te obriga a dividir com os outros. O reino funciona assim. E as pessoas desconhecem, por serem ignorantes, só perdem e muito, mas muito mesmo. Veja bem, gente, olha como funciona o ecossistema. No ciclo da doação, se o ecossistema não operar assim, colapsa, tá vendo? No ciclo da doação, se o ecossistema não trabalhar assim, ele vai colapsar. Vamos lá. Olha que interessante isso. O sol não se autoilumina, ele doa luz. A lua recebe luz do sol e já doa em seguida para controlar os mares. Ela não é boba, já recebe e dá. É uma espécie de hemodiálise da luz. Olha que interessante isso. Essa coisa é minha, tá? Hemodiálise da luz. O mar não bebe sua água. Ele doa, evaporando para sanear a terra. A chuva não chove para si.
Ela recebe o vapor das águas do mar e já devolve. As flores não consomem seu aroma, elas doam o perfume e o frescor. O pomar não consome suas frutas. As aves doam flores, frutos, sombra. Elas levam tanto a sério que doam mesmo quando ninguém pega, pois ficam frutas caídas pelo chão. O ar não se autorrespira, senão morreríamos asfixiados. O ar doa oxigênio. Toda a natureza opera assim. Mas o ser humano é a única criatura para a qual o ecossistema trabalha 100%, mas as pessoas retêm, acumulam, não doam, não têm empatia, não têm compaixão, se privam de doar o mínimo para nunca receber o máximo. O céu só libera a bênção maior quando a doação é operada antes. Muitas vezes Deus quis te abençoar, levou uma pessoa necessitada a te pedir, oh meu Deus do céu, e você mesmo viu a necessidade e não doou. O céu segurou porque é ilegal operar. Eita, eu vou repetir essa frase aí. É ilegal operar fora do princípio. Um princípio libera o outro. Assim como se você quebrar o princípio te quebra, um princípio libera o outro. Todo culto tem um momento de ofertório. É Deus dizendo, destravem a bênção maior com a bênção menor. É só lembrar que um galpão enorme é aberto com uma pequena chave. Eita! Mas a ignorância espiritual e o analfabetismo bíblico criam um povo que só sofre e se arrasta. Espero ter mudado seu dia e a sua perspectiva de vida daqui para frente com essa revelação. Olha Hebreus 12:15. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Gente, não vamos nos privar, pelo amor de Deus. Lembra do que disse de Deus operar quando a gente doa e o princípio da suficiência opera? Deus quer abrir portas, mas ele só usa o canal da linguagem daquele canal. Se você pegar o rádio amador, canal 14, funciona o canal 14. E quem está no 14 vai ouvir, quem está no 13 não ouve. Pelo menos eu acho que é assim. Portanto, não é o tamanho da semente, é a própria semente. Nessa lição, aprendemos que nunca podemos deixar de doar, pois é a única chave que libera a bênção que a gente necessita. Um dia me perguntaram, professor, e quando eu não tenho? Eu respondi, quem não tem faz propósito. A questão do propósito é que o propósito, ou pré-depósito, como antigo cheque calção, lembra? Dessa forma, Deus recebe o propósito e antecipa a bênção para você. É um adiantamento. É um vale. É um vale-refeição, é um vale-salário, é um vale adiantado. Você fez propósito, Deus confia em você, Ele vai te liberar a bênção. Quando você realmente, de coração, expressa, Pai, graças te dou, dispara o gatilho da compensação. Olha aí, 2 Coríntios 9:8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que sempre, em tudo, tendo toda a suficiência, abundez em toda boa obra. 2 Coríntios 9:10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também dará, multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. 2 Coríntios 9:11. Enquanto em tudo enriqueceis para toda liberalidade, a qual por nós reverte em ações de graça a Deus. Olha que lindo, gente. 2 Coríntios 9:12. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Como se explica a totalidade, a sustentabilidade, a reprodução e a compensação? Qual é o mecanismo, gente? O segredo, a química desse sistema autossuficiente. Porque tudo que na natureza se autorreproduz, se autorrepõe. O ser humano é a única espécie que, por desconhecer o processo, interrompe o ciclo natural, altera as leis. Gente, eu vou ler isso de novo. O ser humano, o ser humaninho, é a única espécie que, por desconhecer o processo, ou seja, é analfabeto bíblico, analfabeto espiritual, por desconhecer o processo, interrompe o ciclo natural, altera as leis e prejudica a si mesmo. Já viu quando as formigas estão assim, todas naquela filinha, e você passa o pé no meio e você separa elas? Elas ficam desnorteadas. Daqui a pouco, com as anteninhas, elas voltam para o caminho.
A gente, por não conhecer, interrompe o ciclo natural. E aí, ó, sofremos as consequências. Tá vendo? Sessão número 4. Bom, até aqui. Nós vamos trabalhar agora a questão da suficiência. Você está entendendo que existe um processo, existe um mistério nesse negócio de doar, rapaz. Porque a questão aqui não é valor nem tamanho, é a predisposição. A predisposição. Olha o que eu cobri ali. Deus fez um teste, né? Ele mandou eu falar com a pessoa, eu não estava precisando de dinheiro naquela altura. Deus mandou eu falar com a pessoa, porque Deus ia dizer, olha, eu não sei se você está me entendendo. Às vezes, Deus... Eu vou voltar para cá, porque o meu coração está cheio demais, é tanta coisa que eu tenho agora só 20 minutos. Vamos falar um pouquinho dessas 3 leis, e eu volto para encerrar essa parte que eu comecei a falar aí. Existem 3 leis que garantem a suficiência de Deus para tudo. Aliás, pessoal, deixa eu avisar uma coisa para vocês. Eu me matriculei a semana passada num curso da Universidade de Boston. Eu estou fazendo lá um curso de fé e finanças. O que está aqui não é de lá ainda, eu estou ainda compilando, mas tem muita coisa, muita coisa. Esse é um tema. Aliás, Gilberto, a Bíblia é manual financeiro, né? A Bíblia é um manual financeiro. De ponta a ponta, ela sempre trata do assunto. Eu estou agora nessa faculdade fazendo esse curso, a gente vai depois marcar uma sessão especial sobre ele. Existem 3 leis que garantem a suficiência de Deus para tudo. Deus sustenta e produz todas as coisas. As substâncias orgânicas e as abstratas são sustentadas através do seu ecossistema, no ciclo da suficiência, tendo bastante para tudo. Há um porquê de tudo existir, ou auto-manter-se, auto-realizar-se e auto-reproduzir-se. As leis da produção são tão reais que, se aplicarmos corretamente em nossas vidas, veremos como podemos usufruir do que Deus tem disponibilizado. Deus é doador naturis. Presta atenção, pessoal. Anota aí, Esté. Anota essa placa. Deus não faz doação. Deus é doador. Eita. Primeira lei. A lei da totalidade. Tudo que Deus faz é completo. Ele só pode responder a partir da totalidade, porque ele é completo. Às vezes perguntamos por que oramos e Deus não resolve. Eita! A resposta é que as leis só têm eficácia a partir da totalidade. Por isso que Paulo diz, né, gente? Orai sem cessar. Por quê? Porque lá no trono, segundo Apocalipse 5:8, ou Apocalipse 8:5, pode inverter que está certo, as taças da oração dos santos são derramadas no altar, mas quando estão cheias. Enquanto não enche, então tem que encher. Porque, eita, pessoal, essa escola dominical aqui, digital, tá, porque Deus é tão suficiente, tão pleno, que ele só reconhece a linguagem que ele é. Se conversarem comigo em chinês, eu não vou entender, eu conheço algumas coisinhas só. A linguagem de Deus é suficiência, é totalidade. Por isso que Paulo fala, orai sem cessar. Quanto mais você ora, mais você enche a taça. A taça encheu, é jogada no altar. Joga no altar, vira fumaça. Deus respira e responde. Está lá em Atos, está lá em Apocalipse, essa dinâmica da oração. Os princípios regem as leis e, quando são obedecidos, o resultado é automático. Gente, cada frase aqui é uma revelação. Ainda bem que eu mandei para você o PDF, para você ver aí. Meu Deus do céu. Os princípios regem as leis e, quando são obedecidos, o resultado é automático. O fruto da suficiência no automático já está disponível. A tempestade que só cessa com atitude, gente. Quando Jesus, né, entrou no barco, a tempestade cessou. Aquela ocasião ele não orou, ele só entrou no barco, a tempestade cessou. Aqui tem um testemunho da irmã Tercina, que eu orei por ela há muitos anos, ela não era curada de asma. Até que um dia Deus mandou ela liberar perdão para uma pessoa. Ela acabou de liberar perdão, ela foi curada na hora, sem oração. É o princípio que não estava sendo obedecido. É muito, meu Deus. Tudo que Deus criou foi completo. Até o processo de desenvolvimento se autoalimenta. Toda a sua obra é plena, total. Em Gênesis capítulo 1, Deus está criando e preenchendo o vazio. Mesmo assim, o vazio é pleno. Até o vazio que é sua intercriação, ou seja, uma vacância existente da criação, é cheio.
O vácuo está cheio do vazio. Pessoal, então, vamos entender agora esse processo aqui, do que Deus está fazendo nessa autossustentação, né? Até o vazio, que é a sua intercriação, ou seja, o vazio lá, ou seja, a vacância existente da criação, é cheio. O vácuo está cheio do quê? Do nada. Ai, meu Deus do céu, vamos entender isso. O vácuo está cheio do nada. O vácuo está cheio de vazio. Você está por aí, Rafael? Está pegando essa... O vácuo está cheio de vazio, e o vazio está cheio de nanos. Logo, o vazio é pleno. O que é o nano, né? Meu Deus, aquela micropartícula. Jesus. Nesta lei, só podemos atingir o disponível se usarmos a linguagem da totalidade de Deus. Se você for pleno, na obediência, provoca o derramar o avalanche de bênçãos sobre a sua vida. Quer dizer, toda vez que eu sou pleno na obediência, eu provoco uma avalanche. Eu provoco essas bênçãos aí. Agora, a lei da sustentabilidade. Dentro da força matriz está o sustento motriz para alimentação, reprodução da manutenção. Matriz é a fonte raiz. Motriz é a ação contínua de movimento e geração de recursos. A partir da raiz lançada, a semente, tudo se completa e alimenta-se mutuamente. A fotossíntese, a cadeia alimentar, o próprio ecossistema que eu já falei. A provisão de Deus é acionada pelo propósito humano. Propósito. Proposto. Está posto, colocado antes. Presta atenção. Provisão é o que Deus garante. Propósito é o que você encontra para provocar a provisão. Eita! Calma aí. É muita coisa, né? Provisão é o que Deus garante. Propósito é o que você encontra para provocar a provisão. Você tem proposto alguma coisa? Tem acreditado antes? Tem semeado? Gente, o pessoal quer bênção pronta. Vai jogar semente, vai trabalhar, vai semear, vai suar a camisa, vai correr atrás. Meu Deus. A última lei, a lei da compensação. O que você doa, a lei repõe. As substâncias se complementam obedecendo à aproximação da polaridade mais e menos. Quando acontece o menos, o mais completa. Como Deus é completo, preenche o vácuo na polaridade. Meu Deus. Vocês estão pegando, gente? É muita coisa aí. Quando você oferta, fica menos. Então, Deus traz o mais. Veja aí o meu PPP, que é o Plano Pessoal de Princípios, né? Minha parte, ao menos, eu faço a primícia, o dízimo, a oferta, a nota maior, quando eu posso fazer, o seminário de doação de aula. Quer dizer, quando eu dou aula na faculdade, eu deixo de receber uma parte do salário para doar para um aluno carente. Eles não sabem disso. Eu estou comentando aqui porque é uma aula que eu estou dando aqui agora, mas eles não sabem disso. Tem alunos que não podem pagar. Então eu recebo e retorno o valor da mensalidade daquele aluno. É como se fosse uma prática, né? Eles não podem saber. Tem um chat aqui, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Tem uma mensagem aqui. Doar é fé pura. Ah, Esther está falando. Pastor, você está falando aqui. Isso mesmo. Então, minha parte é essa aí. O que você reparte, doa, a lei repõe. Você corta a unha cresce, não é? Você corta o cabelo cresce. Até o meu, que tem pouco, está crescendo ainda. O ponto da multiplicação multiplicou nas mãos dos discípulos. É na sua mão que multiplica. Na mão de Deus, não. Deus só abençoa. Jesus abençoa o teu pão, mas você que multiplica, você tem que dividir. O trabalho da reposição das células tronco. Quando todo dia você reproduz 10.000 células troncos. 5.000 vão para ajudar o teu corpo em alguma coisa nova que você está fazendo. E 5.000 vai para a fila para reproduzir, ajudar na reprodução das que vierem. Até o teu corpo faz isso. É gente que não faz, né? A Bíblia é repleta da lei da compensação. É dando que se recebe, o menor será o maior, dei e receberá a boa medida, quem desce sobe. Tudo isso aí está dentro da lei da compensação. A última lei, a da totalidade, daqui a pouco eu já vou abrir para a gente fazer o nosso fórum, tá? Como Deus é completo, sua própria natureza o impede de uma falta. E assim, quando você é total no que faz, provoca a lei da totalidade. Tudo que se totaliza, se reproduz, sustenta e completa. Gente, presta atenção. Deus só permitiu a terra para Israel depois que totalizou a iniquidade dos amorreus. Ou seja, a ausência do bem provocou a providência de Deus em trazer um povo abençoador.
Deus deixou totalizar a iniquidade para ele agir. Você está entendendo o que eu estou falando? Você não está entendendo o que eu estou falando? Deus é completo. Ele só vai agir. Meu Deus do céu. Ele esperou os amorreus completar a maldade para ele ter base legal, jurídica, para ninguém que acusasse. O dilúvio só veio depois da arca completa e vazia. O vinho novo só foi pedido no total do vazio das talhas. O vinho só voltou depois das talhas cheias de água, encher até em cima. Jesus esvaziou a condenação pelo ato da cruz. Isso deu legalidade para preencher a consalvação. Foi total na cruz, está consumado. Aí eu falei do Apocalipse, né, que as taças estão cheias e postas no altar. Tem mais um chat aqui. Não que tenhamos que doar com intenção de receber, mas receber é uma consequência da doação. Muito bem, é isso mesmo. Esté, daqui a pouco eu vou abrir para fórum. Quero muito que você participe hoje aí com a gente aí, viu? Você é quem interrompe e atrasa a bênção quando faz tudo pela metade. Não termina o que começa e retém. Olha essa frase e anota. O que se guarda perece. Gente, cada frase aqui é um livro. Se Deus abençoar sem um princípio destravador, seu relaxo depõe contra a natureza dele. Você completa, automaticamente as coisas acontecem. Agora, por final, a sustentabilidade. Seu corpo foi criado para se auto-repor. O fato de termos a bênção de um ciclo natural de Deus nos ensina a desfrutar do melhor no próximo ciclo. Se você souber trabalhar com finanças, elas se autossustentarão. Você não tem problema de finanças, você tem problema de visão. Eita, eu vou repetir. Você não tem problemas de finanças, você tem problemas de visão. Quando você não zela pela sustentabilidade, quebra o ciclo da suficiência. Você nunca deixará de ter, mas terá sempre o mirrado, pois vai operar no modo básico misericórdia. Sabe o modo avião? É isso aí, modo avião. Quando você descobre o quadro da sustentabilidade, pode planejar com base as probabilidades de recursos. Aí, ó, olha que frase. Isso aí dá um seminário de 4 anos. Deus sustenta os planetas supostos em sua órbita por causa da lei da sustentabilidade. Ela é real. Porque, gente, Deus não ia ficar, né? A eternidade segurando o planeta, segurando o outro, segurando. Ele criou a lei da totalidade, porque a totalidade se autossustenta. Olha que coisa linda. Meu Deus. Quando você obedece, cria um campo de resposta, de sustentabilidade. Quando Deus disse, apareça, haja, reproduza, ele bastou ver um vazio. Deus só viu o caos, que já estava completo, o caos cheio do nada, e já doou. Isso envolveu a sustentabilidade. Use, disciplina, mantenha. Ele, por ser completo, não reconhece o vazio. A palavra diz em Lucas 6, dê e se vos há dado. Algo está querendo dizer, esvazie para encher de novo. A compensação, estamos no finalzinho já, pessoal, falta um pouquinho. A força do ímã que une os dois polos. Se algo está dentro das condições, se completam. Aí, nesse caso, tem a lei de Murphy também, né? O Murphy diz que se alguma coisa pode dar errado, vai dar errado, né? Aqui, no caso do eu, também se completa. Deus compensou. O que fica menor, ele criou maior para haver suficiência. No vazio do útero da mulher, Deus preenche com a vida. Eita! Você esvazia o bolso para doar e Deus enche sua casa para sobrar. E você doar de novo e assim manter o ciclo. Deus não deixa nada incompleto, sua glória enche a terra. A provisão de Deus só se ativa com atos de dádiva, natureza chama natureza. Há os que fazem doações e há outros que são doadores. Deus ama o que dá com alegria e o amor é suficiente para devolver. Meu Deus, meu Deus. Quando você retém, retarda o processo de bênção e trava o sistema natural de compensação. Deus provou sua totalidade ao enviar seu total, que foi Jesus. Mostrou sua sustentabilidade ao conceder perdão ao pecador. Garantiu sua compensação quando concede ao salvo a vida eterna. Esses princípios são para a vida, é claro. Inclui as suas finanças e o modo como você lida com elas. O céu responde com uma moeda, a doação. Eu vou terminar agora aqui, vamos para a parte final.
Daqui a pouco eu vou abrir para você discutir, falar alguma coisa, mas é muita coisa. O que está aí, gente, é muito princípio. Tem que ler e reler, mas é muito interessante cada linha dos princípios que estão sendo colocados aí. Eu vou fazer esse parte finalzinho agora, mas eu vou abrir para vocês comentar um pouquinho. Queria muito que a Esté hoje participasse com a gente, ela que é pastora lá em Aracaju, e pode dar uma boa contribuição para nós aqui. Agora, vamos terminar aqui, essa parte é muito importante. O céu só responde uma moeda, que é a doação. Deus precisa te abençoar, ele envia uma necessidade, outras alguém com necessidade para perto de você, ter que arrumar aí também. O bom do meu material é que não é inteligência artificial, né? Eu tenho que fazer umas correçõezinhas aqui, porque foi produzido por um ser humano. Então, alguém pensou para escrever e foi inspirado por Deus. Então, Deus envia uma pessoa com necessidade para você, né? Outros casos, você vê também a necessidade. E se você doa, nem que seja o mínimo, nem o mínimo que seja, se você se você não doa, no caso, né? Nem o mínimo que seja, o céu trava, sua bênção fica retida, pois essa é a linguagem e a bênção vem. Gente, é igual o correio, né? O correio tem uma encomenda para te entregar. Aí ele traz para você um papelzinho pequeno, né? E você vai lá no correio e pega a tua bênção. Deus está mandando para você um papelzinho toda vez, alguém para você ajudar, e você retém. Aí você perde aquela bênção grande. Lembra da viúva e do azeite? Ela doou vasilhas vazias para o fator reprodutor de milhares. Foi um pouquinho, e a viúva, foi um pouquinho. Aí eu repeti, né? E a viúva e o azeite? Vamos ver aqui de perto agora esse texto. Elias e a viúva de Serepta. Deus já havia preparado o coração daquela mulher simples e um coração contrito, cheio de fé. Nesse caso, é o combustível que alimenta o fogo para a operação do poder de Deus. Elias chega cansado de uma viagem de 150 quilômetros. Desce de Querite e vê esta viúva na porta da cidade apanhando alguns gravetos. Então ele se levantou e foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço, um vaso, um pouco de água que beba. 1 Reis 17:10. As entradas das cidades eram locais de intenso comércio na época e ficavam repletas de comerciantes. E o texto revela a devastação que a seca havia provocado naquela região, pois não havia praticamente mais nada na cidade de Serepta. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. 1 Reis 17:11. Olha aí, gente, tá vendo aí, ó? Tá vendo? Olha o que vai acontecer aqui, presta atenção. A resposta da viúva a Elias mostra a grave e desesperadora situação em que esta mulher estava. Faria uma última refeição antes de morrer juntamente com seu filho. E o profeta submete a uma prova de fé, pedindo que ela dividisse um pouquinho do alimento que possuía com ele. Meu Deus! Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. 1 Reis 17:12. Pela lógica, a viúva de Serepta não atenderia ao pedido do homem de Deus. Não tem nem para ela. Ela, porém, deixa o seu instinto protetor de mãe e crê na palavra do Senhor. Quem encontrou terreno fértil no seu coração, apesar da seca que castigava tudo ao seu redor. Em momentos de seca é preciso ter fé. Ela escolheu crer e confiar em Deus, e a sua fé foi honrada. Através da palavra de Elias, a farinha não acabou e o azeite da botija não faltou, até que passasse o período da seca. Um grande milagre alcançado pela fé, pela lei da hospitalidade, pelo compartilhar do pão com o profeta e irmão Elias. E a viúva de Serepta compartilhou ainda mais da bênção do Senhor com toda a sua casa, isto é, com a sua família.
E ela fez e foi. E ela foi. E fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou. E da botija o azeite não faltou. Conforme a palavra do Senhor, que ele falava pelo ministério de Elias, segundo Reis 17, 1 Reis 17, 16. E por último, pois são tantos exemplos, tem aquele jovem que deu a Filipe 5 pães e 2 peixinhos. Jesus podia fazer um milagre sem esses pães e peixes? Sim. Mas não o faria. Por que não faria? Porque Jesus conhecia o princípio da doação, que destrava. Os poucos pães e poucos peixes foram suficientes para o céu captar e entender a mensagem enviada, logo em seguida a provisão com fartura. Deus iniciou o mundo doando. E depois, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Aí, ó. Primeiro ele começou o mundo doando e depois doou o seu filho. Você é o que você doa. Você tem o que você doa. Muito obrigado. Amém. Por hoje é só. Eu queria abrir para vocês comentar alguma coisa. Desculpa aí, pessoal. Glória a Deus. Então, você está Pois aberto eu. aí o fórum. Pois não, Esther. Eu acho interessante, eu gosto daquela palavra que diz assim, a Bíblia explica a Bíblia. E eu vejo muita conexão entre alguns versículos, né? Se não todos, né? Quando fala assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Esse é o primeiro. Deus ama ao que dá com alegria. Então, assim, quando você ama alguém, você deseja agradar alguém. E eu falei ali que doar é fé pura, porque é muito fácil. Outro versículo que diz, né? É muito fácil você amar quem te ama. E aí eu refaço, trazendo para esse tema de hoje, é muito fácil doar quando você tem. Então, por que a oferta da viúva chamou tanta atenção de Jesus? Porque ela doou tudo que ela tinha. Elias. E eu estou falando para a gente aqui, mas essa mensagem está vindo primeiro para mim. É muito difícil quando Deus te consterna a doar quando você pensa que não tem. Porque quando você tem algo na sua mão e você sabe que vai conseguir prover aquilo que você precisa, você não quer soltar isso. E de uma certa forma, é como se a gente acreditasse que se eu não segurar o que eu tenho, Deus não será capaz de prover o que eu preciso. Então a gente tem aquele sentimento errado, né? Eu acho que é mais um desafio, acho que é mais uma prova que Deus nos coloca, nos permite passar, que é o seguinte: se eu tenho R$ 300 e a minha conta vai vencer amanhã e eu doar, eu não vou conseguir cumprir com aquele compromisso, porque eu sou humana, eu sou limitada, eu sou terrena e tenho, apesar de ter sido feita para a glória de Deus e para viver uma eternidade, é como se a minha humanidade me limitasse para entender que existe um ser, né? Existe um Deus que é pai e provedor, que havendo pedindo pedra, né? Ele não daria então pão. Então, será que ele não supriria a minha necessidade? Eu acho que doar agrada o coração de Deus, porque é sim um ato de fé. E fé é acreditar nas coisas que ainda não vieram à existência. Então, quando Deus ele considera o nosso coração a doar, entre aspas, né, aquilo que a gente nem sequer tem, porque o que a gente tem não é nosso, eu vou ter que pagar alguma coisa, e você se permite, né, se humilhar ao ponto de dizer, Senhor, eu sei que eu não vou conseguir cumprir com essa obrigação minha aqui se eu fizer o que você está pedindo, mas eu fecho os olhos e me lanço. Nossa, a partir desse momento, o céu se abre sim, porque Deus ama quem dá com alegria e Deus ama quem acredita nele. Quando você faz um momento de oração, quando você dobra o seu joelho para fechar os olhos e orar, para falar com aquele que você não vê, aquele que você ouviu dizer. Eu nunca vi Deus abrir o mar vermelho, mas eu acredito piamente que isso aconteceu. Então, essa fé que move o nosso coração, ela agrada o coração de Deus. E quando a gente doa aquilo que a gente não tem, a gente está declarando, Senhor, eu realmente não tenho, porque tudo que eu tenho veio das tuas mãos, como disse Davi, né? Lá nos últimos versículos, acho que de Crônicas. Aí eu vou fazer igual a Eliseu. Se não for Crônicas, é Reis e dá tudo certo, é por aí. Então, Davi
quando foi levantar a oferta do templo, ele fala, Senhor, te damos de tudo aquilo que não temos, porque tudo que temos veio das tuas mãos, né? Então, assim, é muito desafiador. A palavra mais certa é essa, é muito desafiador. Você precisa crer que existe um Deus que é provedor, e detalhe, ele não vai prover como você quer que essa provisão venha. Ele vai fazer do jeito dele, no tempo dele, e tudo vai dar certo, porque o final é aquilo que ele pensa para nós, é aquilo que nós realmente desejamos, né? Então, por isso que eu coloquei ali, doar é uma questão de fé pura mesmo. E não tem jeito, gente, não tem para onde correr. Receber de volta é uma consequência da doação. Não tem como, é como regar uma planta. Se você rega uma planta, a consequência é vê-la crescer. Acabou, é natural, é um ciclo natural. Você percebeu que nos 3 casos da mulher de Serepta, a viúva de Serepta, o jovenzinho dos pães e dos peixes, todos esses casos aí, aquela viúva do gasofilácio, eles deram tudo que eles tinham. Interessante isso, os 3 casos, né? Você colocou Isso. 2 coisas interessantes. Eu já estive nas 2 situações. Eu já estive naquela situação que eu tinha para dar, e dei com liberalidade, porque eu tinha para dar, e também naquela que eu não tinha, e dei da mesma forma. Então, Deus nos dá os 2 privilégios. Quando você tem bastante, ele dá o privilégio de você fazer sem se orgulhar. E quando você não tem nada, ele dá o privilégio de você fazer e confiar. E nesse caso, quando não tem, você fazer o propósito. Eu já fiz propósito, eu já olhei para uma pessoa, para um missionário, para uma obra, que, Senhor, eu quero fazer isso. Aí eu faço como, né, lá o patriarca, se me abençoar, eu te darei. Então, assim, um dos grandes problemas que a gente conta também, pastor Esté, hoje em dia, é que tem cliente que não doa e também não faz propósito, quer dizer, ele está totalmente inerente, totalmente alienado do que está acontecendo. Então, é muito importante aí essa parte que a Bíblia nos mostra, esse caminho da doação, né? Amém. Obrigado pela participação, um abraço pastoral daí, viu? Tá tão longe da gente aí que está participando. Mais alguém aí quer participar com a gente? Walter, pode falar, Walter. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estou aqui usando o telefone da Renet aqui, estamos juntos aqui. Estava ouvindo bastante aí, falando sobre a doação, né? Que é muito importante, que ela, assim, destrava muitas bênçãos. Só que hoje, muitas pessoas têm usado isso como promoção, né? A pessoa, muitas vezes, ela acaba doando, ela tem condição de doar, mas ela esquece de Mateus 6,3, né? Que diz: o que a tua esquerda faça, a direita não saiba, né? Para que mais. E aí, às vezes, a trava acaba ficando ali, né? Mas por conta de eu acredito que seja por desconhecimento, apenas desconhecimento. A partir do momento que a pessoa começar a praticar esse Mateus 6, 3, principalmente ali, que eu acho que daí as coisas acontecem, né? Muitas vezes a pessoa tem condição de doar, eu não sou agraciado, não recebo as bênçãos. Mas por quê? Porque muitas vezes está fazendo para se autopromover, aí a coisa não vai acontecer. Ou também, não é o tempo de Deus de cumprir aquela promessa na vida dele, né? Não é o tempo. Também, exato, também. Há pouco tempo eu vi um rapaz aqui, estava com fome na rua. Eu comprei ali uma comida e eu olhei para todos os lados se tinha alguém filmando. E dei e saí correndo, não queria nem que ele me visse. Então, eu vi o pastor, um amigo meu, o pastor Sabá, lá de Curitiba, achei muito bonito. Ele distribui mais de 80 pratos de comida às sextas-feiras para as pessoas de rua. Ele proíbe de tirar foto, ele não tira foto. Ele não faz aquele negócio de estamos aqui fazendo. Ele fala assim: se quiser falar, fala bem distante, mostra bem distante, porque a pessoa já está naquela condição do ser humano deplorável, né? Aí fica entrevistando ali, aí, como é que você está? E tal. Ontem eu conversava com a minha esposa aqui, com a Vânia, sobre aquela questão também das pessoas assim, muito simplistas, né? Era um filme de um rapaz tetraplégico. O filme mostra o que é a vida de um tetraplégico. É muito difícil mesmo o cuidado que é dispensado para mantê-lo. E aí você chega àquela frase curta assim, fala assim para ele: Jesus te ama, Deus te ama. A pessoa fala assim: Deus me ama, né? Um filho nasceu já com AIDS, por exemplo. Deus me ama. Então, são coisas assim, interessantes para assim, pensar a respeito do Evangelho. Então, mas o ponto aqui da doação é isso aí, Walter. Você colocou um negócio bem interessante. E tem algumas pessoas que fazem, mas não esperam.
Porque tudo é um momento. Aliás, olha, vou te falar uma coisa aqui para você, tá? Vou falar uma coisa para você, lembrei aqui uma coisa muito interessante. Eu recebi bênção que há 20 anos eu tinha plantado. Há 20 anos eu plantei uma bênção, até me esqueci, porque quem dá de coração esquece. 20 anos depois, a pessoa que me foi abençoada, que eu precisava, ela estava em condição de abençoar, ela me abençoou e lembrou. Olha, há muito tempo eu queria fazer isso. Olha só. Então é isso aí. É aquele negócio que você falou, tá certinho. A mão dá, a outra deixa para lá, tá? Ou tenta cumprir o que Deus mandou fazer, né? Glória a Deus. Exato. Amém. Amém. Mas e aí, turma? Vocês viram esses princípios aí, né? Tem muita coisa boa aí para você estudar, viu? Ô, pastor Eliseu, Opa, amém? agora sim. Eu, muito edificante toda a participação dos irmãos aí, palavra, mas as pessoas às vezes não têm o prazer de contribuir porque vê na obrigação, né? A obrigação, ela faz com que você não tenha prazer em fazer, mas a doação te dá prazer. Quando você doa, é uma missão, né? Não é uma vida profissional. Então, às vezes você faz missão, a missão, por mais que você sofra e não ganha nada aos seus olhos, né? Você tem a alegria de fazer. Por isso que a palavra do Senhor diz que a gente tem que servir ao Senhor com alegria. Então, quando as pessoas vão ao altar dar sua contribuição, ou seja, não é doação, é uma gratidão, é devolver aquilo que eu recebi. É muito diferente, né? Isso, além de fazer bem para a sua alma, para o seu espírito e para a sua vida, é generosidade, né? É princípio, né? O generoso é um princípio, ele não precisa ser cristão. Eu conheço pessoas, até o Beto mesmo fala de um rapaz, um empresário aí na cidade, o Rogério, ele era próximo porque era generoso, né? E a prosperidade dele veio. Isso. Embora ele não teve um momento espiritual, teve o fim dele a nível foi trágico, mas tudo que ele plantou aqui até hoje, né, Balneário é outra cidade pela aquilo que ele plantou, mas pela generosidade dele. Então, Princípio da falta lei. muito isso no nosso meio. A gente espiritualiza tudo, mas não é só espiritual. Embora princípio é uma coisa espiritual, mas são coisas que você pode fazer, depende de você. Muito bem. Pastor Gilberto, é importante colocar isso aí. Tá, vai lá, Beto. Eu vou dizer algo para você. A parte financeira ela está realmente atrelada àquilo que o pastor Gilberto acabou de falar. Gratidão é a lente que amplia a visão da felicidade. Olha aí. Gratidão é a lente que amplia a visão da felicidade. É isso aí, né? Eu só dou aquilo que você é grato. O que me chama a atenção, 3 pontos da viúva de Serepta. Primeiro ponto, Jesus fala dessa mulher na sinagoga. Sim. Porque a seca era em Samaria também. Uhum. Quantas viúvas havia em Samaria? O profeta procura uma mulher lá de Serepta, que é a região, é uma cidade pagã, e ela é abençoada. Ela é abençoada. 3 anos e meio não acabou o azeite da botija, nem a farinha da panela. Foram 3 anos e meio sendo abençoada. As pessoas lá fora são abençoadas porque ela doa. Se tu vê, eu já falei isso na igreja, a Elon Musk, ele canta, ele profetiza, ele vai na igreja, ele sapateia? Não, mas ele doa. O Bill Gates já teve na igreja, ele é profeta, ele é um pastor de uma igreja nos Estados Unidos? Não, mas ele vai doar 10%, vai doar 90% da sua fortuna, vai ficar só com 10%. 90% ele vai doar. O maior, se tu for ler hoje, nos últimos dias agora, nas últimas semanas, as manchetes na internet, nos jornais, nas revistas, ali ele está falando. O Canhel, ele tem 3 filhos, mas o quarto vai ser... Qual é o quarto filho que vai ganhar a maior herança? 90%. A entidades filantrópicas. Então, ele vai doar 90% de toda a sua fortuna, que é de bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Então, assim, que isso é gratidão. Ele é grato por tudo aquilo que Deus fez na vida dele, por tudo aquilo que Deus deu para ele. Então, o que afasta as pessoas de ser abençoado é a ingratidão. Quando você é grato,
você recebe. Quando você traz algo para a oferta na igreja, quando você dizima, quando você faz aquilo ali, é uma gratidão, é uma maneira generosa do teu coração. Né? Quando a gente sempre fala na igreja que Deus ama quem dá com alegria, essa alegria é gratidão, essa alegria é generosidade, essa alegria é espontaneidade do teu coração. Então, quando você tem um coração abençoador, com certeza as portas do céu vão estar abertas sobre a sua vida, os negócios vão fluir, as coisas vão acontecer. Por quê? Porque é a generosidade. Gratidão, gente, é a lente que amplia a visão da felicidade. Eu sempre fui grato, eu sempre fui muito feliz quando andava de bicicleta, quando andava de pé, quando morava na casa de madeira, quando tinha necessidade tremenda, eu viajava com fusca velha, com pneu rasgando, para pregar, para ministrar nas igrejas, para não cobrar nada de ninguém. Isso é o que era, porque eu tinha gratidão, e sempre tive gratidão, eu sempre tive essa visão da alegria daquilo que Deus me dava. Nada lá no começo, quando não tinha nada, entendeu? É aquilo que você fala, quando você não tem nada, mas sempre tem algo a você dar. Um abraço. Hoje pela manhã, me chamou a atenção num programa da televisão, de uma senhora aqui de Balneário Camboriú, eu não a conhecia, não vi, passou na televisão. Ela, todos os dias pela manhã, às 5 horas da manhã, 5h30, ela vai com um rastel e escreve frases na areia da praia. A repórter pergunta para ela o seguinte: mas o que te leva a fazer isso aos 90 anos de idade? É os abraços que eu recebo e as palavras de carinho que eu recebo. Que Cara, eu legal. até comentei quando ela levantou. E aí, de Balneário Camboriú, uma senhorinha, 90 anos de idade. Olha, Aí a repórter: o que te leva a fazer isso? Cara, é os abraços que eu recebo, ou as palavras que eu recebo e os beijos que eu recebo. Então, é assim, é simplicidade, mas é algo que projeta o coração daquela mulher, é algo que ela está fazendo para Deus. Ela fala que Deus é amor, ela bota ali que Jesus salva, ela coloca ali que Deus ama as pessoas, que Deus ama a paz. Então, assim, as frases que ela escreve, ela sobe no 27º andar do seu prédio e vê as frases que ela escreve lá embaixo. E ela, a Aline teve a ideia, eu falei para a Aline, ela disse: não, já conheceu, já conversei com ela na areia aí da praia. Então, tu vê, que coisa bacana. tanto o irmão como o pastor Gilberto aí desenharam essa lei da resposta de Deus. Eu me lembro, em 2007, eu estava no posto de gasolina lá em Nova York, já na saída da Ponte Verrazano, já entrando já para o continente, e eu parei num posto de gasolina e nunca tinha visto uma máquina de café, a café automático, né? Quando eu cheguei lá em 98, nos Estados Unidos, já tinha celular dentro do carro, já tinha vidro elétrico naquela época. Então, nesse 2006, 2005, 2006, Walter, eu cheguei no posto de gasolina, fui abastecer, o cara falou: você quer one little coffee over there? Quer tomar um cafezinho? Eu falei: quero. Aí cheguei lá e vi uma máquina de café. Fiquei olhando para a máquina, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer. Eu nunca tinha visto uma máquina de café. Aí o cara falou para mim assim, o cara na fila: os americanos são muito dóceis, né? Assim, aí falou assim: se o senhor não apertar o botão, o café não virá. Eu falei: escolha um café que o senhor quer, e o senhor aperta que o café vai vir. Aí eu apertei, chama de moca café, aí veio o café. Sabe, o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã? A Bíblia é essa máquina de café. Ele não vai ser operado se não apertar o princípio. Está aí. Não vai ter. Olha, por mais que eu fosse um super cliente legal, o posto fosse legal, Maria Lúcia, ninguém via, a máquina não ia falar assim para mim, ó, a máquina ia falar comigo. Só se for na Bahia, mas lá a máquina não falaria comigo: ó, você quer um café? Eu vou te dar um café. A máquina vai me dar um café. Não, eu tenho que apertar. A máquina estava pronta, com pó de café, com açúcar, com creme, com tudo. Era só apertar o botão. A gente prega na igreja, rapaz, a gente soa paletó, a gente gasta um tempo de oração, fala para o povo: gente, aperta o botão. Pelo amor de Deus, só apertar o botão. Então, os princípios, igual o Beto colocou aí, o Beto já deu a introdução aí, que né, ganhamos o dia, né, com a frase do Beto aí hoje aí. Plemos é cultura, hein? Coisa linda. Como é que é? A lente a gratidão é a lente que amplia a felicidade. O que é isso? Então, é assim, o princípio está ali. Então, se eu fizer, apertar, aí, Rafael, vai voltar para aquilo que você comentou comigo na quinta-feira. Tem coisa que não é mérito na obra de Deus. Não é mérito, não. É princípio que foi. Não é mérito. Qual é o mérito que eu tenho de ser salvo? Nenhum. Mas porque eu fui no princípio do arrependimento, da confissão,
Deus me salvou. Então, assim, o princípio está aí, é só apertar o botão. E se apertar o botão, a coisa vai acontecer. Amém? Mais alguém aí quer participar? Estamos para o encerramento já. Falta mais 3 minutinhos aqui, a gente consegue. Amém? Então, olha, o Walter é privilegiado que ele tem a Renet, né? Porque nós todos temos uma net só, ele tem duas, a Renet, né? Net, de novo, é Renet. São duas nets ali, ó. Ali é muito sinal, hein? É muito sinal. Mas, valeu, Walter, valeu, Rafael, pastor Gilberto. Obrigado, Esther. Participação maravilhosa aí hoje. Adilson Mafra também. O Beto, hoje está no Brasil, né? A Maria Lúcia. Deus abençoe todos que vêm depois assistir. E comente com as pessoas, traga para o domingo para a gente estar aqui batendo esse papo, tá bom? Pastor Gilberto, algum aviso para o culto à noite aí? Tudo certinho? Hoje nós temos um juiz convertido ministrando a palavra de Deus, homem de Deus. Vai ser Olha uma aí, ó. benção. Um juiz Amém? vai pregar para ex-condenados, hein? Que a gente era condenado ao Para inferno. ex-condenado, Gilmar. Glória a Orar Deus. para o mover de Deus aí. Deus abençoe. Amém. E também, eu não sei o horário que é a manifestação, mas que o povo de Deus não venha escandalizar, venha ser luz nessa manifestação em São Paulo. Que É, haja humildade, né? Que haja temor de Deus, que o Malafaia seja usado por Deus e não pela força dele. amém, amém. Amém, pessoal. Vamos encerrar orando. Vou pedir então para a Esther nos abençoar com a oração aí, encerrando a nossa EBD de hoje. E voltamos domingo que vem, se Deus quiser, com outro tema. Nós gastamos fevereiro com o tema de finanças, né? E encerramos hoje por aqui. Amém? Esther. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade de, embora distantes, porém juntos, reunidos, ouvindo e falando da tua palavra, relembrando, Senhor, e aquecendo o nosso coração, ó Deus, com as verdades que a tua palavra nos traz. Eu te agradeço pela vida do pastor Eliseu, ó Deus, que o Senhor a cada dia continue derramando mais graça, sabedoria, e que essa escola dominical venha a alcançar muitos corações, ó Deus, e que aqueles que participarem dela venham, Senhor, encher os seus corações da tua palavra e ser capacitado pelo teu Espírito Santo para fazer cumprir, Deus. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada irmão aqui presente, por esse momento maravilhoso que o Senhor nos proporcionou. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor permaneça conosco para que esse dia, Senhor, seja frutífero e seja para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Se alguém não recebeu o PDF da lição, pode me chamar aqui que eu mando para vocês, tá bom? Você recebeu, Esther, o PDF da lição? Ah, beleza, então. Gente, até domingo que vem. Deus abençoe. Bom almoço a todos, bom culto a todos. Glória a Deus.